Pense em quantas vezes você já se perguntou por que algumas mulheres parecem exercer um poder quase hipnótico sobre os homens, enquanto outras lutam para serem notadas, mesmo sendo belas, inteligentes e bem-intencionadas. Imagine se existisse uma fórmula psicológica, uma espécie de mapa invisível que explicasse por que certos comportamentos femininos despertam desejo, lealdade e até obsessão. Essa fórmula existe. E hoje, nós vamos revelá-la em detalhes. Mas preste atenção até o final, porque a última parte dessa revelação é a mais poderosa de todas, e pode mudar para sempre a forma como você entende a sedução feminina. Antes de mergulharmos fundo, inscreva-se agora no canal Feminina Red Pill, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Aqui nós expomos as verdades que a maioria prefere esconder. Verdades que revelam como funciona a mente humana nas dinâmicas de poder, atração e relacionamento. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje não está em manuais superficiais de conquista, mas nas entrelinhas da psicologia, da biologia e da natureza feminina. A sedução é um jogo psicológico, e não apenas um conjunto de gestos ou palavras. Robert Greene, em seu livro A Arte da Sedução, capítulo 2, páginas 35 a 48, explica que o poder de seduzir nasce do domínio emocional e da habilidade de criar contraste, o equilíbrio entre o mistério e a entrega, entre a vulnerabilidade e o controle. Mulheres que dominam essa arte entendem, mesmo que intuitivamente, que o desejo é sustentado pela tensão entre o que é mostrado e o que é ocultado. E é exatamente nesse ponto que começa o poder da sedução feminina. Mas há algo mais profundo. A psicologia por trás da atração. O Dr. David Buss, em A Evolução do Desejo, capítulo 5, páginas 102 a 118, descreve que o cérebro masculino é programado para buscar sinais de valor reprodutivo e emocional, enquanto o cérebro feminino busca estabilidade e segurança emocional. Essa dança instintiva cria o palco onde a sedução acontece. Uma troca invisível de energia, poder e necessidade. Porém, o que poucas mulheres entendem é que a verdadeira sedução não é um jogo de aparência, mas de percepção. É sobre dominar o que o outro sente, não apenas o que o outro vê. Na visão Red Pill, isso significa compreender a natureza humana sem romantizações. O homem responde à escassez, ao mistério e à energia feminina autêntica. Quando a mulher tenta agradar demais, se explica demais ou se mostra previsível, ela destrói a tensão que alimenta o desejo. Em contrapartida, quando ela se torna uma presença calma, seletiva e emocionalmente centrada, desperta o que muitos chamam de fascínio silencioso. Essa é a primeira camada da fórmula psicológica da sedução feminina: o domínio emocional. Controlar suas próprias emoções antes de tentar influenciar as dos outros. Como afirma Carl Jung em A Dinâmica do Inconsciente, capítulo 10, páginas 201 a 218, quem domina o próprio inconsciente, domina o comportamento alheio, porque projeta estabilidade em meio ao caos. A mulher que compreende isso não precisa correr atrás. Ela é naturalmente seguida. Mas atenção, esse conhecimento é uma lâmina de 2 gumes. Quando usado de forma inconsciente, pode transformar a mulher em uma manipuladora emocional. Quando usado com sabedoria, desperta o respeito, o magnetismo e o poder genuíno. E é aqui que começamos a desvendar os segredos profundos da psicologia feminina. Segredos que explicam por que algumas mulheres nunca precisam competir, enquanto outras vivem em ciclos de rejeição. Se você está gostando desse conteúdo, diga nos comentários: quero entender a mente da sedução. Isso ajuda o canal a crescer e mostra que você faz parte de uma comunidade de mulheres despertas, que buscam compreender o jogo da atração sem ilusões. Na próxima parte, vamos revelar a segunda camada da fórmula psicológica da sedução feminina, aquela que separa as mulheres magnéticas das comuns, e que explica como pequenas atitudes podem transformar completamente a percepção que um homem tem de você. Imagine uma mulher entrando em um ambiente. Ela não fala nada, não tenta chamar atenção, mas de alguma forma todos os olhares se voltam para ela. O que está acontecendo ali não é sorte nem coincidência.
É a segunda camada da fórmula psicológica da sedução feminina, a energia de presença. Ela não depende de beleza física, mas da forma como a mulher se percebe e se posiciona diante do mundo. Segundo o psiquiatra Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, capítulo 8, páginas 142 a 155, o ser humano é atraído por quem possui propósito. A mulher que transmite uma energia de missão, que vive por algo maior do que a necessidade de aprovação, emana um tipo de força que é sentida antes mesmo de ser compreendida. Esse tipo de presença cria curiosidade e respeito, e ambos são combustíveis da atração. Na visão Red Pill dos relacionamentos, o erro mais comum das mulheres modernas é confundir sedução com validação. Elas acreditam que ser desejada é o mesmo que ser valorizada, e acabam se tornando dependentes do olhar masculino para se sentirem completas. No entanto, o verdadeiro poder surge quando a mulher entende que o desejo genuíno nasce da admiração e não da disponibilidade. Quando o homem sente que uma mulher tem propósito, limites e autodomínio, ele não a vê apenas como uma opção, ele a vê como uma referência. Robert Greene descreve isso com maestria em As 48 Leis do Poder, capítulo 6, páginas 58 a 64, quando afirma que o poder está em parecer necessário, não em implorar por atenção. A mulher sedutora, portanto, é aquela que não corre atrás da aprovação masculina, mas desperta a busca por parte do homem. Ela entende o princípio da escassez e o aplica emocionalmente. Ela se mostra acessível, mas não disponível, envolvente, mas não carente. Essa segunda camada da fórmula se baseia em um tripé psicológico: autoimagem, autovalor e autoafirmação. Sem esses três pilares, nenhuma técnica de sedução se sustenta, porque a energia que realmente atrai não é a da aparência, e sim a da certeza interna. O homem sente isso instintivamente. Ele é atraído por mulheres que têm um senso de integridade e que não perdem sua essência, mesmo diante da rejeição ou da tentação de agradar. O psicólogo Jordan Peterson, em 12 Regras para a Vida, capítulo 2, páginas 45 a 59, explica que quando uma pessoa coloca a responsabilidade de seu valor nas mãos de outra, ela abdica de sua força interior. A sedução feminina, portanto, é antes de tudo um ato de soberania emocional. A mulher que domina essa camada entende que não há nada mais atraente do que o equilíbrio entre doçura e firmeza, entre empatia e imposição de limites. Agora pense, quantas vezes você se sabotou tentando provar seu valor para alguém que nem sequer merecia sua atenção? Quantas vezes confundiu interesse com conexão genuína? Essas perguntas não são para culpar, são para despertar. Porque a segunda camada da fórmula só se manifesta quando a mulher para de mendigar amor e passa a projetar valor. Quando uma mulher se comporta como alguém de alto valor, o mundo responde em sintonia. A energia de presença cria uma espécie de campo magnético que influencia o comportamento alheio. É a manifestação prática do que Carl Jung descreveu como sincronicidade psíquica, o fenômeno em que o estado interno cria correspondências externas. Em outras palavras, o que você sente e acredita sobre si mesma molda o tipo de atenção que você atrai. E é aqui que o jogo da sedução atinge um novo nível. O homem não é mais o objetivo, mas o espelho. Ele reage à sua vibração, ao seu tom emocional, à sua energia não verbal. A sedução feminina, nessa camada, é o domínio silencioso da atmosfera. Se você está entendendo a profundidade dessa revelação, comente agora. A energia é o segredo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora no canal Feminina Red Pill. O que vem a seguir vai mudar completamente sua compreensão sobre o poder da influência emocional e o papel da vulnerabilidade no jogo da atração. Na próxima parte, vamos explorar a terceira camada da fórmula psicológica da sedução feminina, a mais enigmática de todas, responsável por criar laços emocionais profundos e quase impossíveis de quebrar. Imagine agora o momento em que um homem, racional por natureza, começa a pensar em uma mulher mesmo quando está ocupado. Ele tenta seguir com sua rotina, mas algo nela continua ecoando em sua mente.
Essa conexão invisível, essa fixação emocional que ultrapassa a lógica, nasce da terceira camada da fórmula psicológica da sedução feminina, o poder da vulnerabilidade estratégica. Diferente da fragilidade, a vulnerabilidade estratégica é a habilidade de expressar emoções de forma autêntica e seletiva, criando intimidade, sem perder a autoridade. Segundo Brené Brown, em A Coragem de Ser Imperfeito, capítulo 4, páginas 73 a 86, a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas de força emocional. Quando uma mulher é capaz de demonstrar humanidade sem se vitimizar, ela desperta nos homens uma sensação de confiança emocional, algo extremamente raro em tempos de superficialidade. Na perspectiva Red Pill dos relacionamentos, o equilíbrio entre força e vulnerabilidade é o que separa a mulher magnética da mulher carente. A primeira revela emoções com propósito. A segunda, com desespero. O homem sente a diferença. Ele é atraído pela mulher que mostra a emoção com elegância, que compartilha partes de si como se revelasse camadas de um mistério, e não como quem busca aprovação. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia, em Além do Bem e do Mal, capítulo 9, páginas 187 a 195, que o verdadeiro poder está em quem conhece sua profundidade emocional, mas não a entrega de forma gratuita. A mulher que entende isso domina o tempo da revelação. Ela não se expõe totalmente de uma só vez. Ela cria ritmo, pausa, expectativa, e é nesse espaço entre o que o homem sente e o que ainda deseja descobrir que nasce o encantamento duradouro. A vulnerabilidade estratégica também está ligada à arte de contar histórias. Toda mulher que sabe narrar sua trajetória com emoção, propósito e sutileza, toca a psique masculina em um nível inconsciente. O homem não se apaixona apenas pela aparência, mas pela narrativa que ele associa a ela. Quando uma mulher fala sobre seus desafios e superações de modo genuíno, sem dramatização, ela desperta empatia e admiração, dois gatilhos emocionais que alimentam a ligação afetiva. No campo da psicologia evolutiva, David Buss explica, em A Evolução do Desejo, capítulo 9, páginas 189 a 205, que os homens valorizam mulheres que demonstram empatia e capacidade de conexão emocional, pois essas características indicam estabilidade relacional. No entanto, a visão Red Pill alerta: a mulher que entrega emoção sem filtro perde poder. O segredo é oferecer emoção em doses, o suficiente para gerar conexão, mas não dependência. Pense nisso. Quantas vezes você já tentou esconder sua vulnerabilidade, acreditando que parecer fria a tornaria mais forte? E quantas vezes, ao fazer isso, acabou parecendo inacessível ou desconectada? A força da sedução feminina está em encontrar o equilíbrio entre o gelo e o fogo. Mostrar emoção suficiente para gerar vínculo, mas não tanta a ponto de parecer descontrole. Carl Jung, em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, capítulo 11, páginas 239 a 260, descreve o arquétipo da ânima, a energia feminina que habita o inconsciente masculino. É essa imagem simbólica que faz o homem buscar conexão emocional. Quando a mulher incorpora esse arquétipo de maneira autêntica, sensível, mas não submissa, emocional, mas não carente, ela desperta no homem não apenas desejo, mas reverência. A vulnerabilidade estratégica, portanto, é o portal entre a atração e o apego emocional. É quando o jogo da sedução se transforma em vínculo psíquico. E é por isso que ela é uma das camadas mais poderosas da fórmula, porque conecta a mulher à essência da emoção humana, o desejo de ser compreendido. Se você chegou até aqui, comente agora: entendi o poder da vulnerabilidade. Isso mostra que você está absorvendo cada parte dessa jornada e se tornando uma mulher emocionalmente desperta. Na próxima parte, nós revelaremos a quarta e última camada da fórmula psicológica da sedução feminina, aquela que une todas as anteriores e cria o tipo de influência emocional que transcende o tempo e transforma completamente a forma como um homem enxerga uma mulher. Perfeito. A seguir está a parte 3, aproximadamente 3.000 caracteres. Após sua leitura,
Me diga, prossiga, para eu continuar com a parte 4, onde concluiremos a revelação final da fórmula. Waidiu Kunijin parte 3. A terceira camada da fórmula psicológica da sedução feminina. Imagine agora o momento em que um homem, racional por natureza, começa a pensar em uma mulher mesmo quando está ocupado. Ele tenta seguir com sua rotina, mas algo nela continua ecoando em sua mente. Essa conexão invisível, essa fixação emocional que ultrapassa a lógica, nasce da terceira camada da fórmula psicológica da sedução feminina, o poder da vulnerabilidade estratégica. Diferente da fragilidade, a vulnerabilidade estratégica é a habilidade de expressar emoções de forma autêntica e seletiva, criando intimidade sem perder a autoridade. Segundo Brené Brown, em A Coragem de Ser Imperfeito, capítulo 4, páginas 73 a 86, a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas de força emocional. Quando uma mulher é capaz de demonstrar humanidade sem se vitimizar, ela desperta nos homens uma sensação de confiança emocional, algo extremamente raro em tempos de superficialidade. Na perspectiva Red Pill dos relacionamentos, o equilíbrio entre força e vulnerabilidade é o que separa a mulher magnética da mulher carente. A primeira revela emoções com propósito. A segunda, com desespero. O homem sente a diferença. Ele é atraído pela mulher que mostra emoção com elegância, que compartilha partes de si, como se revelasse camadas de um mistério, e não como quem busca aprovação. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia, em Além do Bem e do Mal, capítulo 9, páginas 187 a 195, que o verdadeiro poder está em quem conhece sua profundidade emocional, mas não a entrega de forma gratuita. A mulher que entende isso domina o tempo da revelação. Ela não se expõe totalmente de uma só vez. Ela cria ritmo, pausa, expectativa, e é nesse espaço entre o que o homem sente e o que ainda deseja descobrir que nasce o encantamento duradouro. A vulnerabilidade estratégica também está ligada à arte de contar histórias. Toda mulher que sabe narrar sua trajetória com emoção, propósito e sutileza, toca a psique masculina em um nível inconsciente. O homem não se apaixona apenas pela aparência, mas pela narrativa que ele associa a ela. Quando uma mulher fala sobre seus desafios e superações de modo genuíno, sem dramatização, ela desperta empatia e admiração, dois gatilhos emocionais que alimentam a ligação afetiva. No campo da psicologia evolutiva, David Buss explica, em A Evolução do Desejo, capítulo 9, páginas 189 a 205, que os homens valorizam mulheres que demonstram empatia e capacidade de conexão emocional, pois essas características indicam estabilidade relacional. No entanto, a visão Red Pill alerta: a mulher que entrega emoção sem filtro perde poder. O segredo é oferecer emoção em doses, o suficiente para gerar conexão, mas não dependência. Pense nisso. Quantas vezes você já tentou esconder sua vulnerabilidade, acreditando que parecer fria a tornaria mais forte? E quantas vezes, ao fazer isso, acabou parecendo inacessível ou desconectada? A força da sedução feminina está em encontrar o equilíbrio entre o gelo e o fogo. Mostrar emoção suficiente para gerar vínculo, mas não tanta a ponto de parecer descontrole. Carl Jung, em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, capítulo 11, páginas 239 a 260, descreve o arquétipo da ânima, a energia feminina que habita o inconsciente masculino. É essa imagem simbólica que faz o homem buscar conexão emocional. Quando a mulher incorpora esse arquétipo de maneira autêntica, sensível, mas não submissa, emocional, mas não carente, ela desperta no homem não apenas desejo, mas reverência. A vulnerabilidade estratégica, portanto, é o portal entre a atração e o apego emocional. É quando o jogo da sedução se transforma em vínculo psíquico. E é por isso que ela é uma das camadas mais poderosas da fórmula, porque conecta a mulher à essência da emoção humana, o desejo de ser compreendido. Se você chegou até aqui, comente agora: entendi o poder da vulnerabilidade. Isso mostra que você está absorvendo cada parte dessa jornada e se tornando uma mulher emocionalmente desperta.
Na próxima parte, nós revelaremos a quarta e última camada da fórmula psicológica da sedução feminina. Aquela que une todas as anteriores e cria o tipo de influência emocional que transcende o tempo e transforma completamente a forma como um homem enxerga uma mulher. Imagine agora o tipo de mulher que não precisa falar sobre seu valor, porque ele é percebido em cada gesto, em cada olhar, em cada silêncio. Ela não precisa competir, não precisa provar nada. Sua presença por si só é uma declaração. Essa mulher domina a quarta e última camada da fórmula psicológica da sedução feminina, a energia do mistério emocional. O mistério não é sobre esconder, mas sobre revelar com inteligência. É a habilidade de manter o interesse vivo, mesmo depois da conquista. Robert Greene descreve em A Arte da Sedução, capítulo 12, páginas 246 a 260, que a sedução morre quando a previsibilidade domina. O mistério é o combustível da curiosidade e, consequentemente, do desejo. A mulher que domina o mistério compreende o valor do silêncio, da pausa e da ambiguidade. Ela permite que o homem imagine, e é essa imaginação que o mantém emocionalmente ligado a ela. Na visão Red Pill dos relacionamentos, o mistério emocional é o ápice da feminilidade consciente. Significa que a mulher entende sua própria natureza e não se apressa em ser decifrada. Ela é transparente o suficiente para ser confiável, mas reservada o bastante para continuar fascinante. É essa dualidade que faz com que o homem sinta que nunca a possui completamente, mesmo quando está ao seu lado. O psicólogo Carl Jung, em O Homem e seus Símbolos, capítulo 6, páginas 310 a 325, afirma que o mistério é o que desperta o arquétipo da busca. O homem é impulsionado por aquilo que o desafia a compreender, não pelo que se entrega facilmente. Por isso, a mulher que preserva um certo enigma emocional desperta nele o instinto de conquista contínua, um ciclo psicológico que mantém a atração viva mesmo após anos de convivência. Mas atenção, o mistério não é um jogo de manipulação. Ele nasce da autossuficiência emocional. A mulher que tem uma vida rica, interesses próprios e um senso de propósito independente, não precisa fingir desinteresse. Ela realmente tem um mundo interior que não gira em torno de ninguém. Essa autenticidade é irresistível. Quando o homem percebe que ela é completa por si só, ele sente um impulso quase inconsciente de querer fazer parte desse universo. O autor David Deida, em O Caminho do Homem Superior, capítulo 14, páginas 187 a 200, descreve que o masculino é atraído pela profundidade do feminino. Essa profundidade não é feita de palavras, mas de energia, presença e propósito. A mulher que carrega mistério, carrega também serenidade. Ela não busca provar que é especial. Ela vive de forma que isso se torna evidente. E aqui está o ponto mais poderoso de toda a fórmula psicológica da sedução feminina. A verdadeira sedução não é sobre conquistar o outro, mas sobre dominar a si mesma. Quando você domina suas emoções, sua presença, sua vulnerabilidade e o seu mistério, torna-se o tipo de mulher que inspira, fascina e transforma. O poder da sedução feminina está em ser uma força emocional equilibrada, doce, firme, profunda e inacessível na medida certa. Agora pare e reflita. Quantas vezes você abriu mão do seu mistério por medo de perder alguém? Quantas vezes revelou mais do que o necessário tentando garantir amor? O verdadeiro poder surge quando você compreende que o que é valioso nunca precisa se explicar. O magnetismo feminino é uma consequência da autocompreensão e não da performance. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu despertei para o poder da sedução consciente. Sua presença e sua opinião são essenciais para que mais mulheres despertem para essa verdade. E lembre-se, a jornada do autodomínio e da sedução psicológica não termina aqui. Na tela final você encontrará 2 vídeos complementares, um sobre como o feminino estratégico molda o comportamento masculino, e outro sobre os segredos da atração mental inconsciente. Assista aos 2 para compreender de forma completa como a energia feminina e o autoconhecimento formam o verdadeiro poder de atração. Inscreva-se agora no canal Feminina Red Pill, deixe o seu like
E compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam despertar para essa realidade. Porque entender a mente da sedução é mais do que aprender a atrair. É aprender a influenciar o mundo com a força do seu próprio valor.